Estamos no ar! Esse é o Motorsport Business, o seu segmento de negócios do motorsport.com na Motorsport TV Brasil. E hoje nós temos a casa cheia aqui, como você pode observar, com convidados mais do que especiais. Primeiro eu vou destacar aqui o Fernando Soares, que é diretor de e-commerce da Cantu Store ou da Pneu Store. O Fernando vai explicar já também essa diferença de nomes, que inclusive para você que está assistindo a gente é muito interessante. E ao lado dele, eu acho que dispensa apresentações aqui, ou maiores apresentações, Lucas Moraes, o nosso maior nome do Rally hoje no Brasil, um dos maiores do mundo, já com pódio em Dakar, com vitórias em especiais de Dakar, além de Sertões, Rally de Sertões, um dos principais rallies do mundo. E eu quero também contar aqui com a presença de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, que você também já se acostumou a ver aqui na Motorsport TV Brasil, no Motorsport Business. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, casa cheia hoje, como eu disse, e eu quero começar falando sobre a parceria, essa parceria entre vocês, entre a Pneu Store e Lucas Moraes. Fernando, eu quero que você explique como surgiu isso, como surgiu essa ideia de como vocês foram atrás do Lucas, um grande nome do nosso esporte a motor aqui do Brasil. Seja bem-vindo. Claro, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Eric. Obrigado, Lucas. Bom, nossa parceria aqui acho que começou no finalzinho, começo de 2022. Isso. Começo de 2022, por intermédio da Reunion, do G e do Eros. Geraldo Rodrigues, né? Empresário. E do Eros. Nós já vínhamos trabalhando com eles já desde 2021, quando nós começamos a fazer as nossas primeiras inserções ali, patrocínios no esporte, onde nós fomos fazer o Gigantes de Nazaré. Finalzinho de 2021, o Eros apresentou pra gente, a gente fez o patrocínio da ida de alguns surfistas brasileiros para os Gigantes de Nazaré em 22. Onde tem aquelas ondas gigantes. Gigantes lá em Portugal e tal. E aí no decorrer do ano de 2022, eles apresentaram o projeto de um jovem piloto, promessa brasileira aí, e que acabou se tornando um grande amigo da gente ali. E aí a gente embarcamos nos Sertões de 22, que foi um Sertões extremamente especial, porque na época entrou para o Guinness como o maior rally do mundo, né? Eram 30 anos de Sertões, 200 anos da independência do Brasil, e foi um Sertões que cruzou o Brasil literalmente de norte a sul, né? E foi super bem sucedido, né? Saímos campeões desses Sertões em 2022, e aí renovamos para o Dakar em 23, Sertões 23, e aí agora 24. Estamos juntos aí desde então, desde os Sertões de 22. Maravilha. Felipe, o Lucas, né, a gente pode considerar hoje o maior nome do rally brasileiro e certamente um dos nomes dentro do Mundial, inclusive sendo titular da equipe da Toyota, né, para o Dakar, né, e desbancando, inclusive... Desbancando não, eu estou sendo maldoso ali, o Príncipe, né, e eu acho que é uma lenda... Até porque dizem que o Príncipe é gente boa beça, né? Se for mala, a gente dá o coração para isso. Eu acho que, assim, como é uma referência, e trazendo hoje aí uma das empresas que talvez apoia mais o esporte a motor, né, como que chegou para você, né, esse convite, e como que vocês vêm trabalhando nesses anos aí desde 2022? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar participando aqui. Mas, para ser bem sincero, a minha primeira reação foi, caramba, um e-commerce de pneu é desse tamanho. Eu não sabia que o e-commerce de pneu, né, vendendo só pneu e tal, e claro, outras coisas, mas principalmente pneu. A minha primeira reação foi, caramba, que é impressionante o tamanho e a capacidade legal que eles estão investindo, obviamente, no automobilismo. Mas para mim foi muito marcante, porque além de ter a nossa primeira ativação, vamos chamar assim, foi o Sertões, né, que o Fê acabou de falar, a maior da história e tal. Além disso, foi o que viabilizou a minha ida para o meu primeiro Dakar, que foi logo em janeiro de 23. Eu fui como privado, então aquela coisa de privado, você tem que buscar apoiadores, bota um pouco do bolso e tal. E o Dakar é uma prova né, mundialmente conhecida, cara, especialmente na equipe que eu fui. E foi um marco muito importante porque, claro, óbvio que eu não esperava fazer terceiro no meu primeiro Dakar,
mas que foi realmente o primeiro passo de eu mostrar para o mundo que, poxa, aqui tem pessoas, tem time no Brasil para fazer algo grande. E a Pneu Store foi fundamental nesse processo. Sem ela, eu não teria ido para o meu primeiro Dakar e muito provavelmente não estaria na Toyota hoje, né? E aí, no caso assim, você naquele rally assombrou o mundo, assim, para quem é esse cara, tal. O efeito de assombração ao mundo, no bom sentido, pelo amor de Deus, também reverberou para vocês da Pneu Store? Como que foi o impacto, né? Falar assim, acertamos aqui muito com o Lucas. Com certeza. Inclusive aqui no cenário nacional, os nossos fornecedores, cara, como é que vocês estão com o piloto no Dakar? Né? E aquele ano foi o ano, não só o Lucas ganhou terceiro lugar no Dakar, foi o melhor Hulk da história do Dakar, né? E me corrija se eu estiver errado, mas fez o Carlos Sainz bater o recorde de vitórias seguidas para conseguir buscar buscar o segundo lugar, né? Então, assim, foi um ano espetacular e fez com que a gente, inclusive, nós temos investido muito na nossa companhia no desenvolvimento de novos produtos, né? A gente tem a Pneu Store como nosso principal canal de vendas, mas nós temos nossas marcas de produtos, inclusive Speedmax, que é patrocinadora do Lucas hoje também, e fez até, inclusive, com que a gente desenvolvesse uma linha especial de pneus para caminhonete, all-terrain, mud-terrain, RT, né, Rugged Terrain, para explorar um pouco mais esse cenário, esses clientes que o Lucas acabou trazendo para a gente, né, do off-road em geral. A minha pergunta era um pouco sobre isso, porque na vida, eu sei que tem piloto que não gosta de falar de sorte e azar, e outros falam, não, timing é sorte, é azar. E eu acho que questão de patrocínio também tem isso, tanto do momento pro piloto que fecha um acordo, cara, se não fosse nessa semana, na próxima eu não guiava, ou não. E pro patrocinador, isso vale para qualquer esporte, né? O cara patrocina um time, às vezes uma camisa de futebol, de um time que não era esperado ir tão bem, de repente o time chega na final da Libertadores. Pô, a exposição foi muito maior do que o investimento. É isso, né? Deu um tiro certo, mas que acertou, sei lá, o elefante. É mais ou menos isso. Assim, precisa ter sorte. Para um investimento X, ter um retorno 5X. Assim, porque é óbvio que tem estratégia, tem avaliação. Pô, o Lucas é bom, pô, acho que esse projeto é legal. Existe ali uma avaliação quase científica mas você não sabe o que isso vai virar exatamente. Claro. Como que é essa tração, essa trend aí de resultado para os dois lados, assim, para o patrocinador e para o piloto? Bom, do nosso lado, é óbvio que a gente tem um cardápio ali, digamos assim, de escolha, né? Pedidos de patrocínio vêm a todo momento, sim, né? Mas o orçamento, ele é limitado. Ele é finito. Ele é finito, né? O dinheiro tem fim. Então, a gente tem ali uma escolha de qual é o tipo de público que a gente vai atingir, que assiste esse patrocinado, né? Onde que dá fit com o nosso tipo de produto, onde que dá fit com o nosso tipo de consumidor, encaixa na nossa estratégia nesse momento de mercado ou não encaixa. E o Lucas, ele veio no momento onde a gente estava mirando o segmento off-road, e lógico, tinham várias possibilidades, mas ali a gente começa a ver histórico do piloto, trajetória, já tinha ganhado um Sertões em 2018, e aí você começa a ter mais segurança de onde você consegue colher mais frutos ou não. É meio que um investimento, no final das contas, né? E deu certo. Para nós foi, como eu falei, era um momento que eu estava muito focado em... Como eu já tinha ganho o Sertões, como foi o primeiro, e depois eu tinha feito uma etapa do Mundial em 2021, em outubro, e eu fiz terceiro numa etapa no Mundial em Portugal até. E aí eu comecei a olhar, um pouco do que acontece também no automobilismo de asfalto, que agora preciso ir para a Europa. Como eu vou para a Europa? E foi justamente nesse momento que a Pneu Store juntou força para primeiro fazer os Sertões já com o carro de fora, né, para eu poder ter essa experiência, e na sequência ir pro Dakar. Mas é claro que se você pensou em múltiplo, né, de investimentos, sem dúvida, eu imagino que o ROI, falando em métricas de business, eu imagino que o ROI, a gente nunca imaginou que poderia ser terceiro no Dakar, né, com a visibilidade toda que deu. E a gente nunca prometeu isso, porque a gente é muito transparente, a gente sempre fala com o G sobre isso. A nossa ideia, o meu maior medo, eu já falei isso em outros lugares, era: eu preciso viver
os 14 dias do Dakar, eu não posso dar uma panca no meu segundo dia aqui e não ter essa experiência, esse aprendizado e tal. E claro, o terceiro lugar, acho que ajudou bem a ser um ROI bem positivo para todo mundo que estava envolvido, né? E a gente sabe que tem uma série de modalidades de patrocínio, né? Entre empresa, piloto, empresa, categoria, empresa, equipes, enfim. Até de uma maneira até didática para o nosso público, que às vezes pode não entender, assim, qual hoje, no caso, no modelo de negócios que vocês têm, quais são as suas obrigações, por exemplo, além do bonezinho, pergunta. além do bonezinho ali que você utiliza com a marca Speedmax, mas eles não te fazem, mas assim, mas você tem entre as suas obrigações fazer algum tipo de ação ali? Como é que funciona entre vocês? Então, hoje, como eu acabei virando também para esse ano, né, para 2024, piloto da Toyota, a Speedmax, né, que é essa marca que o Fê comentou dentro do grupo, ela também virou o apoiador da equipe. Tá. Então, Só ajuda você, né? Isso sem dúvida. Foi um ganha-ganha total nesse sentido. E com isso, claro que você tem essa questão de onde vai o logo, né? Você aprova tem uma interlocução, né, com a Toyota, com a própria Reunion ajuda nesse sentido. Mas a nossa relação hoje é bem próxima. Claro, você tem algumas obrigações contratuais, desde de ativações em redes sociais, de produto, participação em eventos. E também tem os ad hocs que você, vai ter uma feira X em algum lugar. Até o ano passado a gente fez, não, esse ano. Talvez no Velocitar, né? Esse ano, né? Esse ano. No Velocitar, então, a gente foi lá. Então, tem algumas coisas pré-determinadas e outras que a gente vai montando ao longo do ano se eu tenho disponibilidade de ir, né? Essa é a relação que a gente tem hoje com essas entregas, né? Eu acho que o bom da relação é quando fica desse tipo. A gente tem ali as obrigações de posts nas redes sociais, X presenças em eventos por ano, coisa e tal. O Lucas tem uma agenda, hoje em dia, extremamente tripulada, né? Campeonato Mundial, é Dakar, é Sertões, tem um período de treino dele. Mas, Lucas, vamos ter a nossa convenção de vendas agora, aqui em abril, tá aqui no Brasil. Ele fez presença, a gente fez o lançamento de um produto específico dessa linha de pneus de caminhonete lá junto com a gente, fez volta rápida com os jornalistas lá no Velocitar. Então, assim, a gente tem ali um pouco de obrigação, mas acho que a gente chegou ali num nível de relacionamento ali de que a gente não fica só pendente do que está no contrato, preto no branco, mas a gente consegue fazer muito mais coisas que acabam sendo bom para ambas as partes, né? Não, eu acho que tem que ser uma questão assim, verdadeira, né? Tem que ser no momento adequado para ser uma coisa que faz sentido ao longo dessas ativações, ao longo do ano, que não fique tão repetitivo ou mesmo formato. Claro que não dá para prever todas as entregas, mas a gente tenta sempre fazer uma coisa que tá no meio, né? Tá numa corrida, tá num evento, que acho que isso agrega para os dois lados, né? Fez uma coisa verdadeira mesmo da marca e do atleta. Tanto que a gente começou com patrocínio do piloto, no caso era só o Lucas, e a gente estendeu para o patrocínio da equipe, né? E aí hoje a gente conta com o Lucas e com o Quinteiro como patrocinador nosso também. De equipe do Lucas na Toyota. Legal. Nós vamos para o SEMA Show agora, a gente tem um stand em Las Vegas no SEMA Show em novembro. O Quinteiro vai estar presente lá no nosso stand lá. Então a gente vai conseguindo estender a parceria, né? Deixa eu fazer umas perguntas até da empresa para pontuar, porque a gente está falando de Canto Store, de Pneu Store, de Speedmax. Público final, quero comprar um pneu. Em qual dessas plataformas, Felipe, compra um pneu? É no Speedmax, Canto Store, Pneu Store, como que é? Pneustore.com.br. Tá. Nós somos um grupo, né? Uma holding, uma empresa familiar que nasceu há 18 anos atrás. A gente brinca, acabamos de ficar maior de idade, né? No Brasil. No Brasil. Da necessidade de uma empresa familiar que tinha uma transportadora, e aí pneu é um produto, um custo muito alto para uma transportadora, né? A gente brinca ali, pneu, pessoas e petróleo, né? O combustível do caminhão são os 3 maiores custos de uma transportadora, os 3 P's. E aí veio a possibilidade, o Beto Cantu, que é o fundador da empresa, ele viu a possibilidade de trazerem pneus da Ásia para o Brasil. Era um momento onde estava faltando um pouco de mercadoria no Brasil, ali em 2006, e a gente iniciou a importação de pneus de caminhão, inicialmente para a frota da família, para a transportadora da família. E aí ele viu a possibilidade dali de nascer um negócio
começou importando um container de pneus, dividiu com outros transportadores do Paraná, lá da região deles. Eles são de Pato Branco. E aí nisso viu a oportunidade, começou, 2008 o governo veio, o antidumping de pneu de caminhão da China. Aí, então começamos a trazer pneus de outras origens. Em 2009 entramos para o pneu de passeio. E aí, em 2012, viu a oportunidade de entrar no e-commerce. Nós fomos um dos pioneiros no e-commerce brasileiro, né? Então, o Pneu Store não chegou hoje aonde chegou. Antes do e-commerce, vocês vendiam para o público final ou era só distribuição? Nós vendíamos inicialmente para transportadores. Então, importávamos pneus de caminhão no Brasil, distribuíamos para caminhoneiros, transportadores. A gente chama de B2Fleet, né? Venda para frotista. E aí depois, em 2009, iniciamos o B2B, que é a venda para um revendedor aí de pneu de passeio. Depois entramos com pneu agrícola, com pneu de mineração. E hoje a gente tem de pneu de carrinho de golfe, aqueles pneus gigantes de equipamentos de mineração dentro da nossa companhia. E os produtos seguem sendo asiáticos ou hoje tem todos? A gente tem de tudo. Então, a Pneu Store é o braço B2C da companhia. Hoje a gente vende para consumidor final. Vendemos as marcas nacionais, que são multinacionais, né, com fábrica no Brasil, Pirelli, Michelin, Goodyear, Conti. E a gente tem a nossa marca própria de pneus. Interessante. Voltada ao e-commerce, que é a Itaro, e a gente tem Speedmax, que é voltada ao business, ao empresário. Então pode ser um transportador, um pneu de caminhão para transportadora, pode ser um pneu de passeio para um revendedor, pneu de mineração, e mais recentemente nós adquirimos uma outra empresa no Brasil chamada Grip Master, que é especializada no que a gente chama de OHT, pneus fora de estrada. Ele pode ser desde um pneu de empilhadeira aos pneus gigantes de mineração. Eu tenho mais uma pergunta só para fechar, porque eu acho que é importante entender. Porque no fundo, quando há um patrocínio, seja no esporte ou seja num canal de mídia e tal, o objetivo final é venda, né? Em muitos casos, dependendo do produto. E pneu é uma coisa curiosa do carro, porque ele é vital. Assim, a gente fala de competição. A semana passada, no nosso podcast 300, veio o Massa aqui. E uma história que ele estava contando foi um ano da vida dele que tinha Michelin e Bridgestone, e que o carro era o ano era Rubinho e Schumacher na Ferrari. Eu já cobri a Fórmula 1 esse ano, foi 2005. E parecia que o carro da Ferrari era terrível. Só que o carro da Ferrari não era terrível. É que naquele ano a Bridgestone levava pau da Michelin. E é isso, você pode ter um super carro, mas o contato com o asfalto é através do pneu. E pro carro de rua, porque pneu é um produto caro. E todo mundo tenta evitar esse gasto. Então, primeiro começa pegando, às vezes, de segunda mão. Vamos trocar, põe de trás pra frente. Famoso rodízio, né? Só quando você vê, você já tá pondo de novo. Entendeu? E é curioso, porque as pessoas cuidam de carro, mas o pneu não vem no investimento inicial, assim, numa prioridade. Como vocês criam essa cultura, eu queria ouvir os dois, no sentido de fazer com que o patrocínio crie a consciência do usuário que é importante por segurança, por performance, para a família, e ao mesmo tempo aumente o número de vendas sem ser um tutorial. Atenção, é importante você... O Lucas Moraes falando, atenção, para o seu carro, para o seu bem-estar. Como é feito isso? Deve ser difícil, cara. Desculpa, eu tô falando isso porque eu preciso trocar o pneu. Ele é consumidor também. Eu tenho que fazer uma pergunta do usuário. Eu sempre falo o seguinte, lógico que tem pneus melhores e piores, mas você sempre tem o pneu certo para o consumidor certo. Porque existem diferentes tipos de consumidor. O Lucas, ele precisa do melhor desempenho. Ele tem que ter um produto na Toyota dele que não vai rasgar, que não vai furar, que vai ter gripe, que vai dar segurança, onde ele vai conseguir contornar uma curva mais rápida. Talvez nem todos os consumidores de automóvel aqui na cidade, que só andam em São Paulo, precisem de um produto deste. Então, o que nós tentamos fazer na nossa companhia é ter todo tipo de produto para todo tipo de público. Então, nós temos pneus fabricados no Brasil, os chamados Tier 1, ali as marcas premiums. Nós temos as nossas marcas importadas, nossas marcas próprias. A gente tem ali os Tier 2, que a gente chama dos custos-benefícios ali. Normalmente um pneu coreano, uma segunda marca dos grandes fabricantes. Então a gente tem diferentes produtos com diferentes posicionamentos de preço para atender diferentes públicos. Porque tem o cara que tem uma relação extremamente transacional com o pneu, que para ele o pneu é um gasto, é preto, redondo com buraco no meio, e ele quer o mais barato possível. Sim.
E tem a pessoa que está mais preocupada com a segurança, que quer uma menor distância de frenagem, que às vezes pode ser um pneu que freie 2 metros a menos. Pode ser a diferença entre você invadir ou não uma faixa de pedestre, né? Então você tem diferentes preocupações de consumidor, você acaba atendendo ele com diferentes produtos. Vocês, além do Lucas, também tem uma gama aí de patrocinados, né? Os irmãos Fittipaldi, o João Barion, do Drift. O Drift que é importantíssimo também, porque pneu é um dos protagonistas acho que tão protagonista quanto o piloto. Como que veio essa ideia de justamente abrir esse leque para o automobilismo? Vocês têm outros também patrocinados? Saber, o Lucas foi o primeiro, também acho que é interessante ter se o Lucas puxou a fila. Isso. Como é que é um momento, assim, é o boom da Fórmula 1, esse novo boom dos últimos anos? Como que foi isso? Que surgiu, alguém chegou e falou assim, não, a gente tem que ir atrás também de esporte motor. O Lucas não foi o primeiro, mas ele teve um papel muito importante, tá? Mas voltando, matriz da nossa companhia é Santa Catarina e Itajaí. E ali a gente tem um berço muito forte do drift no cenário nacional, né? E ao longo dos tempos, nós tínhamos uma parceria muito grande com um piloto chamado Jorge Garcia, correu Stock Car, fez turismo nacional, fez várias competições. Um relacionamento com o Márcio Cabeça, que trabalha no Beto Carreiro, organizador do show ali dos Hot Wheels. Né? Eu já vi, é fantástico o show de vocês. E aí, os pilotos de drift ali da região sempre nos procuraram, né? Importador de pneus, gasto muito pneu, a gente fazia um negócio com um negócio com outro. Aí o Bruno Bar veio se juntar ao time. Inicialmente o Bruno Bar ele era um youtuber que começou a virar piloto e começou a dar audiência, um canal grande no YouTube e tal. E aí em 2021 a gente falou assim, cara, a gente tá com 4 pilotos patrocinados de drift. Vamos montar a Pneu Store Drift Team? Porque não existe isso no cenário nacional. O drift é muito... cada um fazendo seu corre ali meio que sozinho, sem muita estrutura. E a gente formou esse time e deu super certo. O Juninho, que é filho do Cabeça, foi campeão brasileiro de drift. E aí a gente fez, cara, dá pra gente fazer coisas legais no cenário do automobilismo nacional. Foi quando a gente começou a procurar empresas que nos ajudassem a entrar nesse segmento. Foi quando a gente conheceu o Eros da Reunion. E aí o Eros abriu muitas portas pra gente, né? Com o Lucas, com o Eric Granado, com os Fittipaldi Brothers. E aí ele foi abrindo vários patrocínios depois pra gente. O Lucas, como eu falo, teve um papel muito importante, que ele foi o primeiro patrocínio nosso ali, extremamente bem sucedido e que nos deu coragem para fazer outros, né? E aí dali a gente foi para os Fittipaldi, a gente hoje é patrocinador do Ultimate Drift, né? Da competição, além de sermos patrocinadores do João Barion, do Xerife, né? Temos o nosso time de drift, Lucas, os Fittipaldi Brothers, e a gente faz outras coisas que não são ligadas ao automobilismo, mas o incentivo ao esporte em si. Então a gente também fazemos incentivo à vela, a gente tem um time de veleiros, um veleiro que já foi campeão inclusive da volta da Ilhabela ali, da volta internacional da Ilhabela em 2023. Então a gente tem Nazaré, a gente faz outras iniciativas também ligadas ao esporte. Lucas, queria te fazer uma pergunta, já te entrevistei várias vezes, mas nunca cheguei a perguntar especificamente uma coisa que me interessa. Recentemente o Bortoleto veio aqui, o Gabriel tem 19 anos e parece estar falando com um marmanjo de 35. É impressionante. E é um cara que tem um histórico familiar de negócios, né? E eu perguntei isso para ele, assim, o que observar como seu pai, no caso o Lincoln, toca o negócio. Sua família também tem um histórico. Você, se não me engano, é sobrinho neto do Antônio Hermílio de Moraes. Certo. E, minha mãe era muito fã do Antônio Hermílio pela questão de filantropia e tal. Sim. Primeiro eu queria saber, assim, o que você hoje, tanto como um piloto, porque você lida com grandes marcas, aí você chega no Dakar, o Dakar é um universo. O que ter essa... Eu vou falar ordem de grandeza, mas no sentido de entender o tamanho das coisas, saber o que isso te ajuda como piloto. E eu queria que você falasse o que você aprendeu com o Antônio Hermílio, assim, desse negócio de negócio, de faro, de visão, de olhar na frente. E é isso, imagina você quando vai pegar a equipe A versus a equipe B, as oportunidades.
óbvio que é performance, é velocidade, é engenharia, mas também é tentar escolher o caminho. E ninguém sabe, é difícil, é instinto, é muita coisa. Queria que você falasse o que isso te agrega como piloto, essa vivência. Não, bem legal. Não, assim, eu realmente cresci né, no meio da minha família e olhando o meu pai e os meus tios empreenderem, né? Porque o que eu... Até você perguntou o que eu aprendi. Se eu fosse resumir em uma palavra, ou em uma frase, melhor dizendo, seria uma visão de longo prazo e acredita muito no Brasil, né? Se você pegar algumas entrevistas, né, do próprio Antônio Emílio falando, ele fala, pô, não era projetar a Votorantim, era fazer o Brasil. O Brasil estava, né, precisando se desenvolver muito e tinha muito o que fazer. Então essa visão de longo prazo, para mim, sempre me chamou muita atenção. Eu tive a experiência empreendendo também, né, até antes de ser piloto profissional, que eu brinco que empreender é o esporte mais difícil do mundo. Porque, pô, você tem que acordar e tirar do papel uma ideia, fazer acontecer, tem que olhar as métricas, você tem que fazer o fluxo de caixa fechar a conta, né, no final do mês, gerar dividendo para os acionistas. Pô, então, são realmente coisas que você olhando o meu pai, meus tios atuando, você vai também absorvendo e olhando isso. Mas o que eu posso dizer é que a visão de longo prazo foi sempre que mais me chamou a atenção. E é uma coisa que eu tento buscar na minha carreira. Como você falou, onde que eu vou, para qual caminho, qual pode me dar a maior chance de ser bem sucedido. E eu diria que esse amor pelo Brasil, essa questão de acreditar lá na frente, ter muita resiliência, são vários valores que o negócio também, como atleta, te ajuda muito como atleta. Porque tem muita similaridade. É lógico que para você empreender, você tem que ter as ferramentas técnicas, teóricas, mas o esporte dá outros atributos que eu acho que você não aprende em lugar nenhum, desde resiliência, trabalho em equipe, de saber perder, especialmente. Então, eu acho que o resumo é um pouco nessa linha. Manda lá. Para não fugir, porque eu também acho que aqui é uma grande oportunidade para não pessoas que agora vou abrir uma empresa, mas pessoas... Por exemplo, quando eu acompanhava a Fórmula 1, eu sempre observava muitos pilotos e falava o que eu consigo replicar na minha vida. Então, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, futebol. Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho o Messi melhor. Mas, para eu ser minimamente igual ao Messi, eu preciso nascer de novo e dar sorte. Isso aqui no Messi. O Cristiano Ronaldo tem muito trabalho ali, assim. Isso é mais replicável. Então, eu vou te fazer uma pergunta que funciona, eu acho que para muita gente, não pensando em negócio, mas pensando também em vida. Que eu admiro muito pessoas de uma família bem-sucedida, em que a geração abaixo trabalha tanto, assim, porque você tem, eu acho que uma das grandes impulsos da vida é a dificuldade. Total. E eu queria saber como foi, porque eu acho que isso vale não só para quem quer fazer um negócio, para quem é pai de família e de classe média, assim, de como fazer filhos em que você tenha uma mera menção de uma vida razoavelmente confortável, pode ser escola particular, assim, não estou falando de grande escola, não estou falando de limousine. De ter, como que a sua família fez, isso eu perguntei em Bortoleto também, te pôs essa questão no trabalho, da luta, e como foi a sua observação, porque é um caminho de mão dupla, né? Não adianta só um querer ensinar, você também precisava querer abraçar isso. Como é? Porque me parece algo muito difícil. Eu acho que esse é o maior desafio. Se eu fosse resumir assim, como você tem um negócio familiar e você consegue passar de geração para geração, e essa geração querer, como você falou, se desenvolver e trabalhar. E eu acredito que um dos sucessos que a nossa família teve hoje, eu sou a quinta geração, né, da Votorantim. Nós somos em 120 membros da família. Loucura, hein, né? Você crê 120 anos de trabalho. A gente faz um jantar por ano com os 120. E aí tem um Natal que é só... A gente chama de condomínio, né? Tem o condomínio do meu avô, o condomínio do tio Antônio, o condomínio... Então... mas assim, eu diria que se você... E talvez pode parecer bem amplo, mas assim, se você tem princípios e valores muito claros, é a parte que é mais difícil você passar geração por geração, que são manter os mesmos princípios e valores, que é isso, de trabalho duro, de pensar a longo prazo, de acreditar no Brasil. E isso, eu acho que foi a grande, até hoje, né, o grande sucesso que a nossa família conseguiu, que é uma família muito unida, tem uma gestão hoje super profissional, o grupo tem 106 anos de história, e então
eu acho que você manter esses princípios e valores é o maior desafio, mas se você consegue, né, passar de geração por geração, é o que vai dar a liga para continuar crescendo. Mas, sem dúvida, acho que esse é o principal desafio, como você mantém essa geração a fim de desafios. Porque o conforto é o que o nosso cérebro quer, né? Se você fica ali, tá maravilhoso. Mas é o desconforto que vai fazer você crescer. Essa é a verdade. E o meu pai, nesse ponto, sempre insistiu muito no bom sentido, que assim, cara, nada vai vir de graça. Tudo que você vai querer fazer, você vai ter que se dedicar. E isso, para mim, a minha irmã é igual, assim, tá escrito assim pra gente, sabe? Porque tudo que eu quero fazer, pô, tem que se dedicar, não vai cair do céu. É óbvio, né, que a gente sabe que tem um conforto, a gente pode arriscar, a gente pode fazer, mas, por outro lado, é isso. Eu podia, né, não querer fazer nada e beleza. Mas eu acho que o grande ponto é isso, olhar na frente e ser humilde, porque acho que isso às vezes é uma coisa que as pessoas esquecem. E acho que nos ajuda muito a seguir em frente e a trabalhar duro para conseguir as coisas, sabe? Não, é impressionante. Eu não tenho uma estatística, mas deve existir isso em alguma pesquisa. Normalmente, você fala de quinta geração, normalmente quando chega na segunda geração... Sim, Já tá lá dentro. Se eu não me engano, 70% das empresas familiares não passam na terceira geração. Eu acho que é por aí. Isso é impressionante. E eu acho que também, assim, provavelmente quando o Lucas falou aqui, quando eu for para a Europa, quando eu me arrisquei e tal, possivelmente os ensinamentos do seu pai ou dos seus outros membros da família vieram à mente porque você comprovou, falou assim, eu tive que lutar, eu vi a dificuldade, eu tive que ir atrás, e quando você consegue, eu acho que isso vem à mente. Putz, meu pai estava certo. Não, com certeza, com certeza. E aí acho que também a soma do esporte, eu tive a sorte, a gente falou um pouco de sorte, do meu pai e da minha mãe sempre me incentivarem muito desde pequeno. Então, minha primeira corrida de moto eu tinha 4 anos. E eu virei profissional de moto quando eu tinha 15. Então, eu brinco que meu primeiro emprego foi com 15 anos. E essas coisas de você ter uma responsabilidade com 15 anos, de você treinar, saber que tem que entregar resultados. Você tem um chefe, querendo ou não, né, que tá te olhando sua performance, um companheiro de equipe. Tudo isso é uma soma que acho que ajuda muito a você querer não sair da zona de conforto, no bom sentido, ir atrás, né, ter essa curiosidade. Porque senão uma vida pequena que não faz muito sentido, né, ser só para você e não ir atrás e querer também criar o seu caminho. Então, enfim, falei um monte aqui, mas acho que nessa linha. Eu acho que os pais têm uma posição muito importante, não o pai, os pais, seja o pai, seja a mãe, na formação dos filhos, né? E acho que a gente hoje em dia está numa geração ali que acaba terceirizando muito disso. Mas é legal a gente ver assim, o relacionamento a gente tá perto aqui do Lucas com o Man, com o Marcos, e é exatamente isso. E o Lucas, a relação dele com nós, que somos patrocinadores, também poderia, deixa eles lá, tudo certo. Tá tudo certo, não sei o quê, mas não. Então, sempre presente, sempre atendendo, sempre solícito. E isso é importante, né? A relação dele com os patrocinadores sempre é excelente. Cara, eu acho isso muito interessante. Até me deu uma outra pergunta que no Rally, a gente falou do Príncipe, o Carlos Sainz, o Loeb, a gente tá falando de caras gigantes. Uhum. E eu queria que você tentasse trazer, porque a gente já perguntou deles para você em outras ocasiões do piloto. Estamos falando de grandes modelos de sucesso, assim, o Carlos Sainz filho, que tá na Ferrari. Muita gente fala sobre dele não ser tão talentoso naturalmente que nem Leclerc, mas ser um trabalhador que claramente isso deve ter a inspiração do pai dele, em como ele fez. Como são esses caras? Como que é o acampamento do Dakar, mas no sentido motorsport business, assim, quando você tá lá e vê, cara, um príncipe, são grandes figuras mesmo, porque isso me parece diferente até da Fórmula 1. A Fórmula 1, o cara vira um pop, não necessariamente ele tem visão negócio nenhuma, mas me parece que no Rally esses caras têm um pouco mais precisa ter um pouco mais, não tô falando que são grandes empresários, mas eles fogem um pouco ao mito só da pilotagem. É uma impressão real ou não? Assim, ou não, é tudo igual? Não, bom, pelo menos você pega hoje os dois que estão liderando. Eu estou em terceiro no Campeonato Mundial, o Nasser, né, o príncipe do Qatar, está liderando, e o Yazid é um saudita que anda da Toyota, anda muito forte. Por exemplo, o Yazid
a família dele é dona da empresa de aço, se eu não me engano, e até de cimento também, é uma coincidência, da Arábia Saudita. Caramba. Então esse é um cara super, tá sempre falando, inclusive ele sempre se encontra e sempre fala de negócio. De cimento. Mas é um embate entre os cimentos ali. Então, ali, além do... eu acho que o próprio Sainz, eu não sei exatamente da família, mas é uma família importante, né, na Espanha, tudo. Então, existe realmente uma cultura. O Nasser é muito figura, porque ele abriu, se não me engano, uma outra empresa não é energético, mas é uma bebida, e inclusive no Brasil. Ele está operando agora no Brasil. E ele até brincou comigo esse dia, pô, acho que o Ronaldinho Gaúcho vai entrar de sócio. Eu falei, caramba, então vai ter que vir pro Brasil. Então assim, é um cara que também, de novo, sai do Catar e tá operando um negócio no Brasil. E aí tá nessa jeito. O príncipe com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é aleatoriedade é o nome do meio dele. Exato. Aí eu falei, caramba, não sei o quê. Mas enfim, você falou até desses monstros e tal, mas foi engraçado que no meu primeiro Dakar, a minha cabeça era essa. Foi muito assim, caramba, vou largar do lado do Sainz, do Loeb. Agora, mas quando você experimenta um pódio, como foi o meu primeiro, o segundo já foi, cara, agora tem que virar a chave, eu tenho que ganhar desses caras. Agora não pode ser meu ídolo, porque eu vi na televisão. Mas de negócio, sim, acho que cada um experimenta outras coisas também, além de ser, né, um fenômeno que são no esporte, né? O papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui. Eu quero já deixar de antemão já um novo convite, tanto ao Lucas quanto a todo mundo da Pneu Store, sempre colocando aqui os seus cases. Eu acho que é muito legal, inclusive para o nosso público, entender como é que funciona essa mecânica. E aqui eu acho que a cada Motorsport Business é uma aula. Para mim, para o Felipe, com certeza, e para você que está assistindo a gente, quero agradecer. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade. Lucas, a gente sempre está aqui também por conta da questão esportiva, mas aqui também novamente com o Fernando, vocês já estão mais do que convidados. Não, eu que agradeço, o prazer participar com duas lendas aí do jornalismo. E é isso aí, vamos em frente. Obrigado. Ainda é esse aqui. Felipe, obrigado mais uma vez, obrigado a você. Lenda, na verdade, são vocês, porque vocês estão sempre com a gente aqui e eu fico muito feliz se você, obviamente, dar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá vendo? Se tivesse já ativado a notificação, não teria perdido tanto tempo em assistir essa aula que você acabou de ver, tá legal? Eu aguardo vocês em uma próxima, um grande abraço, tchau, tchau.